Oi, Anderson, Anderson. piadinha, isso é foda, velho. Beleza, gente. Boa noite. A aula já está sendo gravada. Então, vamos para o que interessa, né? A gente vai começar a discutir agora sobre as funções do segundo grau. E para começar a discutir as funções do segundo grau, eu gostaria de falar primeiro das equações, que é que vocês já estão acostumados lá do nono ano, né? A antiga oitava série. A Bruna pediu para participar aqui. Boa noite, Bruna. Então, vou aqui começar o compartilhamento de tela. Só um instante. Pronto. Todos estão vendo o quadro? Sim, professor, sim. Não vendo, né? Pronto, beleza. Então vamos começar. A gente vai começar a ver agora uma sucessão de aulas falando sobre as funções do segundo grau. A gente viu anteriormente que, por exemplo, uma função, vou escrever aqui, uma função fala aqui do primeiro grau, tá? Que a gente viu que uma função do primeiro grau, ela é escrita assim, ax mais b, tá? Ela é escrita dessa forma aqui. No entanto, as funções do segundo grau, elas são escritas de uma maneira um pouquinho diferente, ó. Uma função, olha só a diferença. Uma função de segundo grau, também chamada de função quadrática, ela é escrita assim. Vou botar uma cor diferente. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo que a ele é diferente de zero. Qual a diferença? Olha só a diferença dessa forma de escrita aqui, a diferença dessa forma de escrita aqui para essa forma de escrita aqui. Boa noite, Zé. Então, veja, ó, a gente tem essa forma aqui de escrita e a gente tem essa forma de escrita. Observem que a função de segundo grau, ela tem esse doisinho aqui, ó, que faz com que ela se torne de segundo grau. Foi como nós falamos na outra aula, né? A gente vê a questão do grau do polinômio de acordo com o expoentezinho aqui. Esse A, esse B, eu botei foi mais zero aqui, olha. Deixa eu dar uma consertada aqui, que aqui não é mais zero, aqui é mais C. Eu acho que foi o programa que foi e colocou um zero ao invés de um C. Não é diferente de zero, tá? Os valores de A, os valores de B e os valores de C são números quaisquer, a gente já sabe disso. Aqui na função do primeiro grau, os valores de A e B, eles podem ser quaisquer números reais, tá? Eles podem ser qualquer número que você quiser. Já na função de segundo grau, também os valores de A, os valores de B e os valores de C podem ser quaisquer números que vocês quiserem. Agora tem um probleminha no A. O A pode ser qualquer número, exceto o zero. Você pode escolher qualquer número para ser o seu número A, o seu número B e o seu número C. Só que no A você tem uma restrição, você tem uma proibição de todos os números que existem, os números reais que existem, você pode pegar qualquer um, exceto o número zero, para o valor de A. Por exemplo, a função y é igual a 0x ao quadrado mais 3x mais 8, ela não é uma função de segundo grau. Por quê? Porque o valor de A, que é esse número, essa letra que carrega o valor de x, o valor de A que carrega o número, a letra x, ela é zero. Ora, bolas, 0 vezes qualquer coisa é zero. Essa equação ela ficaria só isso aqui, ó. Ela ia ficar assim, ó. Y é igual a 3x mais 8, que não é mais uma função de segundo grau, ela passa a ser agora uma função, ó, de primeiro grau. Ora, as funções de primeiro grau, como as funções do segundo grau,
elas têm o que a gente chama de zeros, ou raízes da função. Quando esse yzinho aqui, ele é um zero, quando eu escrevo a equação assim, ó, ao invés, deixa eu dar uma aumentadinha aqui, ao invés de eu escrever a equação dessa forma, deixa eu limpar aqui a tela para ficar mais bonitinho, ao invés de eu escrever assim, gente, ó, ax² mais bx mais c, que é a forma da função, eu tenho um valor de y aqui que eu não sei quem é. Quando esse y aqui ele é um zero, você tem 0 igual a x² mais bx mais c. Esse cara aqui se torna agora uma equação, tá? Porque o valor de y é fixo, é zero. O que isso quer dizer quando o y é zero? Quando o y for zero, da forma como está aqui, isso quer dizer o seguinte, que lá no seu gráfico cartesiano, os valores que você achar para x, eles vão ficar aqui, ó, tá? Tipo, a função pode ser assim, ou ela pode ser assim. Vamos deixar isso posteriormente. Posteriormente eu falo sobre isso com mais detalhes. De início, eu quero que vocês vejam o seguinte, que vocês resolvam a equação, tá? Em geral, a equação, a gente escreve assim, ó, ax² mais bx mais c, que é igual a quem? A zero. Lembra que esse zero é o y. Essa é a equação. Aí, dessa equação, você encontra até dois valores para o seu x, tá, gente? Que é o que nós chamamos de x1 e o que nós chamamos de x2. Em geral, muitos autores chamam o x1 de x' e o x2 de x2'. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer o seguinte, ó, você vai resolver essa equação, e essa equação ela tem duas respostas, tá bom? A primeira resposta você chama de x' ou x1, e a segunda resposta você chama de x2' ou x2. Há equações que as respostas elas são diferentes. Por exemplo, tem equações que o x1 é 2 e o x2 é 3. Você vê que o x1 é diferente do x2. Mas tem equações que o x1 é 2, mas o x2 também é 2. Nesse caso, o teu x1 é exatamente igual ao x2. E tem equações que simplesmente você não tem nenhum x real. Você não tem resposta. Tá bom? Olha só. Nas funções do primeiro grau, que a gente viu anteriormente, eu só tinha um valor para x. Por exemplo, gente, na equação 2x menos 4 igual a 0. Se a gente fosse resolver esse cara, resolveríamos assim, né? 2x é igual a 4. Passa para lá positivo. X é igual a 4 sobre 2. E 4 sobre 2 é 2. Ó, eu teria um único valor para x, tá vendo? Nas funções, nas equações de segundo grau, não. Nas equações do segundo grau, eu tenho duas respostas para x. Como é que eu sei isso? Como é que eu calculo isso? Pois bem, é isso que a gente vai estudar agora. Se você tem a equação do segundo grau, né? Deixa eu escrever aqui. Equação quadrática, que é um nome mais bonitinho para as equações do segundo grau, ó. Equação quadrática. Você tem aqui, ó, vou escrever em letra, tá? ax² mais bx mais c igual a 0. Tá aqui a forma como você escreve uma equação de segundo grau. Lá no passado,
um rapaz se tornou conhecido por divulgar a forma como você resolve essas equações, que é o Bhaskara. Essa fórmula não é do Bhaskara, tá, gente? Ele só divulgou. Como é que você acha quem é esse X? Através da fórmula, ó. Aí eu vou escrever aqui a fórmula. Aqui vocês já estão bem familiarizados com essa fórmula. Você tem a seguinte fórmula, né? X é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes o valor de A, onde delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Professor, o que diabos é isso? Olha só, eu não escrevo a equação do segundo grau dessa forma aqui. Essa formulazinha aqui me ajuda a encontrar as respostas para o meu X. Dessa formulazinha aqui, gente, vão me sair até 2 respostas. Dessa formulazinha aqui, vão me sair o meu x1 e vai sair o meu x2, tá? Ou o meu x' ou o meu x duas linhas. Por exemplo, vamos colocar um exemplo, né, que fica mais fácil. Imagine o seguinte, ó. Eu vou pedir assim, resolva em R as seguintes equações. As seguintes equações. Eu vou colocar aqui. Letra A, x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. O que é que eu quero desse rapaz? Eu tenho aqui, gente, 2 respostas. Eu quero o seguinte, eu quero o número que multiplicado por ele mesmo, mais ele mesmo, menos 1, dê 0. Aí eu copio lá a formulazinha, né, que eu acabei de mostrar, que é a fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Ela diz assim, que x é igual a menos b, mais ou menos, a raiz de delta, sobre 2 vezes a, onde delta é b ao quadrado menos 4ac. Menos 4ac. Ó, veja como é fácil esse cara. É fácil, mas a gente tem que ter atenção, tá? Repare, ó, o meu valor de A, eu vou colocar aqui. Repare que aqui é a mesma coisa de 1, não é, gente? Quando a gente não coloca, é porque é um 1, não é? Aqui é um 1. Repare que aqui também é um 1, e aqui o 1 está explícito. Como é que a equação do segundo grau ela é escrita? Ó como ela é escrita, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. O A carrega o x ao quadrado, o B carrega o x e o C fica sozinho, tá? Então, voltando para cá, ó. Vocês reparem bem que o valor de A é esse 1, que o valor de B é esse outro 1, e que o valor de C é esse menos 1, tá? Ó, é menos 1. Eu vou substituir aqui, gente, ó. Então, vamos lá. Vamos fazer a substituição. Deixa eu diminuir aqui o zoom para ficar mais fácil de observar. Então, olha só. Eu vou escrever x vai ser igual a menos b. Mas quem é b? Vamos escrever bem aqui os valores, ó. O meu valor de A é 1. O meu valor de B é 1 de novo. E o meu valor de C é menos 1. Aí eu vou substituir esses caras aqui. Menos B. Mas quem é B? É 1. O sinal aqui é positivo. Mais vezes menos, menos. Eu vou colocar 1, ó. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Eu não calculei delta ainda, tá?
Eu vou calcular delta depois. Sobre 2 vezes o valor de A. Mas quem é A? Eu sei quem é A, né, gente? O valor de A é 1. Aí, no lugar desse A aqui, ó, eu coloco 1. Eu não sei quem é delta. Eu vou calcular delta, né? Delta vai ser igual a B ao quadrado. Mas quem é B? É 1. 1 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 1, menos 4, está aqui, vezes o valor de A, que é 1, está aqui, vezes o valor de C, que é menos 1. Quando tiver número negativo, se lembre de colocar em parêntese, tá bem? Ó, então aqui, continuando a continha, delta vai ser igual, 1 ao quadrado é 1, fazer o jogo de sinal aqui, ó, menos vezes menos, mais 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 1 é 4. Então, aqui a gente vai ter 4. Eu escrevi essa equação corretamente. Poxa vida, eu escrevi uma equação que não era para eu ter escrito ela assim, tá bom? Era para ser outra. Mas, enfim, saiu desse jeito, vamos continuar. O valor de delta aqui não saiu do jeito que eu queria. O valor de delta aqui deu 5. Você vai substituir o 5 aqui dentro da raiz, tá bom? Continuando. X vai ser igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que eu calculei, que é o 5, sobre 2, porque 2 vezes 1 é 2. Observa só o seguinte aqui, gente, ó. 5 não tem raiz quadrada exata, não é mesmo? Como 5 não tem raiz quadrada exata, a gente vai deixar a conta assim, ó. Você vai fazer o seu primeiro x, tá? Sua primeira resposta. 1x você vai pegar com o sinal do mais, e o outro x você vai pegar com o sinal de menos. Vai ser assim, ó. X vai ser igual a menos 1, mais, porque não são dois sinais aqui, o mais e o menos? Vou escolher o mais primeiro. Mais a raiz de 5 sobre 2. Vou chamar esse x aqui de x'. Essa é a minha primeira resposta. Eu vou agora para o meu x duas linhas. O x duas linhas, eu já não pego o sinal de mais. Eu pego o sinal de menos. Fica menos 1, menos a raiz de 5 sobre 2. E essa é a minha segunda resposta. Essa equação que eu coloquei aqui não era bem a que eu tinha em mente, porque veja como a resposta saiu. Professor, por que a resposta saiu dessa forma? Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Porque a raiz quadrada aqui não é exata. Quando a raiz quadrada ela não for exata, você deixa do jeito que está aqui, tá bom? Mas, vamos pegar outra aqui. Analisa só. Vamos pegar outra equação aqui e veja como é que ela vai ser. Eu vou colocar assim, ó, letra B, ali foi letra A, né? Eu vou colocar ela dessa forma aqui, ó. 3x ao quadrado. Vou botar assim, ó. Vou botar, ó, 3x ao quadrado menos 12x mais 9 igual a 0. Olha só, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar saber quem são os valores de A, B e C. Tudo bem até aqui, gente? Alô? Tudo bem até aqui? Qualquer coisa vocês falam. Ó, nós temos aqui o valor de A, vou botar o valor de B e o valor de C. Observem, esse cara aqui é o nosso A. Esse cara aqui é o nosso B. E esse cara aqui é o nosso C.
Reparem que o valor de A é 3, o valor de B é menos 12 e o valor de C é 9. Beleza? Eu vou apagar esses carinha aqui, porque eles já estão aqui. O que mais eu sei? Eu sei que a fórmula é essa. Menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes A, onde delta é B ao quadrado menos 4AC. Ok? Vamos substituir. Vai ficar x é igual... Ó, gente, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção. Na formulazinha não é menos aqui? Menos B. Mas quem é B? Menos 12. O menos daqui vezes o menos daqui, mais, né? Então, vai ficar 12, ó. Tá vendo? O menos daqui vezes o menos daqui, mais. Quem é B? 12. Mais ou menos a raiz de delta, que eu não sei quem é ainda, sobre 2 vezes o valor de A. Mas eu sei quem é A, né, gente? A é 3. Substituo. Como eu não sei quem é delta, eu vou resolver esse safadinho aqui fora, né? Delta vai ser igual a B ao quadrado. Mas quem é B? Menos 12. Como está negativo, eu vou colocar entre parênteses, tá? Menos 12 ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 3, vezes C, que é 9. Então, delta vai ser igual, ó, continuando aqui, delta vai ser igual, ó, pessoal, aqui não é 12 vezes 2, não, ó. Pelo amor de Deus, não vão me colocar 12 vezes 2. Aqui não é 12 vezes 2, não, tá? Que é 24. Não é isso, não. Esse carinha aqui, ó, 12 ao quadrado, quer dizer que é 12 vezes 12. Como ele está negativo, eu coloco assim, ó, veja só. Menos vezes menos, mais 12 vezes 12, 144. Aí eu vou e coloco aqui 144. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 9. Eu não sei quanto é 12 vezes 9. Vamos fazer a continha aqui para saber? Fazer a continha aqui, né? 12 vezes 9. Oh, acabei riscando aqui sem querer. Então, vamos lá. Ó. 9 vezes 2, 18. Vai 1, né? 9 vezes 1 é 9 e 1, 10. 108. Então, aqui vai ficar menos 108. Deixa eu apagar aqui. Tirar essa continha, né, que eu fiz aqui. Eu já sei que é 108. Tá aí. Pronto, continuando. Vai ficar delta igual a 144 menos 108. 144 menos 108 vai dar... Vai dar quanto? Se fosse 110, dava 34. 36, né, gente? 36, né? Aí quem é o delta? 36. E tem raiz quadrada exata para 36, não é? Aí eu vou colocar esse 36 aqui dentro, ó. Então vai ficar, deixa eu trazer para cá, vai ficar, x vai ser igual a 12, mais ou menos a raiz de 36, sobre 2 vezes 3, 6. Continuando. X vai ser igual, ó, a 12, mais ou menos. Quem é a raiz quadrada de 36? Número multiplicado por ele mesmo, que dê 36. Ora, imagine, 3 vezes 3 é 9, não é 3. 4 vezes 4 é 16.
5 vezes 5 é 25. 6 vezes 6 é 36. Opa, 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Ué, cadê? Então, a raiz quadrada de 36 é 6 sobre 6. Ó, pessoal, chegou aqui, você vai descobrir agora quem é o seu x1 e o seu x2, tá bom? Que a gente pode chamar de x' ou x2'. Eu vou chamar de x1 nessa equação aqui. Ó, o meu x1 aqui, ele vai ser a parte positiva, tá? O mais aqui. Professor, o meu x1 pode ser o menos? Não tem problema. Contanto que tenha duas respostas, vai ficar 12 mais 6 sobre 6. Vai ser o meu x1. E o meu x2... E o meu x2, ele vai ser assim, gente, ó. O meu x2 vai ser 12 menos 6 sobre 6. Aí eu vou resolver essas continhas, tá bom? Ó, x1 é igual 12 mais 6 é 18 sobre 6. Né? 12 mais 6 não é 18? 18 sobre 6. 18 dividido por 6... 3. Eu acabei de achar o meu x1. Vou para o meu x2. 12 menos 6 é 6. 6 sobre 6. 6 dividido por 6 é 1. É 1, né, gente? Acabei de descobrir a minha segunda resposta. Então, qual seria a solução aqui? Solução seria 1 e 3. Quer dizer, eu tenho duas respostas que satisfazem essa equação aqui, gente. Ó. Essa equação aqui, 3x ao quadrado, perdão, 3x ao quadrado menos 12x mais 9, para que dê zero, o meu valor de x, ele é, para que isso aqui dê zero, tá? Para que isso daqui dê zero, o meu valor de x ou é 3 ou é 1. Professor, será que isso está certo? Vamos lá para o GeoGebra? Dá uma analisada aqui no GeoGebra. Ó. O GeoGebra ajuda com equações? Ajuda. Você não acabou de descobrir que uma equação nada mais é que uma função onde o valor de y é zero? Vamos escrever a equação aqui no GeoGebra? Essa equação aqui, ó, eu vou escrever aqui, ó. Você vai escrever assim, ó. Y vai ser igual a 3x ao quadrado. Ó, esse ao quadrado, você bota o chapéuzinho, ó. Depois bota o quadrado. Sabe? Menos 12x. Ó, menos 12x. Menos 12... tem que vir aqui para baixo. Menos 12x mais... acho que era quem a outra? Mais 9. Mais 9. Professor, mas não tem que dizer que o y é zero? Não, calma. O que é que eu quero? Eu quero que esse y seja zero, né? Olha aqui para a minha função. Eu estou dizendo que para o y, o meu x1 tem que ser 3 e o meu x2 tem que ser 1. Eu venho aqui, ó, minha função é f, né? Eu vou calcular f de 3. O meu f de 3 tem que dar quanto, gente? 0. Tem outra também, né? Eu vou fazer o meu f. Qual é o outro número que tem que dar 0? Um é 3 e o outro é 1. O meu f de 1 também tem que dar 0. Outra forma de você ver se esse cara tá certo é olhar aqui no gráfico, ó. Dá uma olhadinha no gráfico. Perceba em que números a parábola está passando. Repare que a parábola está passando no meu x1, que é o 1, e no meu x2, que é o 3. Então, você tem inúmeras maneiras de resolver esse rapaz.
tá bom? A gente vai entrar com essa questão aqui de função um pouco mais na frente, tá? Deixa eu abrir esse negócio aqui, nem percebi. Então, ó, a gente resolveu essa equaçãozinha aqui e a gente resolveu essa outra equaçãozinha aqui. Nessa equaçãozinha aqui, a gente descobriu um valor para delta que não tem raiz quadrada exata, mas a gente acha a resposta. Nessa letra B, a gente resolveu a equaçãozinha e o valor de delta deu um valor que dá para tirar a raiz quadrada e deu essas duas respostas. Para a gente ficar mais craque, vamos resolver outra? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Perguntam. Eu só quero fazer uma pergunta, se fazer a equação, tipo, resolver delta primeiro antes de fazer a fórmula tem diferença. Não tem problema não, porque é o seguinte, de qualquer forma você vai ter que usar o delta, tá? Não tem problema não. Você pode fazer o delta primeiro, o delta por último. Tem pessoas, inclusive, que Eu resolvem... faço o delta primeiro. Então, Eu também. não tem problema, Pedro, não tem problema. Vamos resolver essa usando o delta primeiro? Bora Acho lá. que a letra... Bora. Vou ficar com o microfone Acho que desmutado seria a agora. letra C. Vamos resolver esse usando o delta primeiro? Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Ó. Imagine, temos essa seguinte equação. 2x² mais 9x menos 18 igual a zero. Ó. No lugar desse zero, era para ser um y, tá? Só que o meu y, eu estou dizendo que ele é zero. Aí eu vou resolver esse rapaz, tá? Bom, eu sei que meu valor de A é 2, sei que meu valor de B é 9, e sei que meu valor de C é menos 18. Eu sei que minha fórmula é essa, né? Menos B, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2 vezes A, e o valor de delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Pois bem, vamos resolver primeiro o valor de delta, né? Não tem problema. Delta... Vou resolver aqui de azul. Ó, delta... Deixa eu pegar aqui uma escrita mais grossa. Aqui, ó. Delta vai ser igual... B, né, gente? B. Quem é B? 9. 9 está positivo. Eu não preciso de pôr ele em parêntese, tá? 9 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é menos 18. Ah, o valor de C está negativo, eu tenho que pôr em parênteses, certo? Ó, então, esse cara vai ficar, né? Delta vai ser igual 9 ao quadrado. Deixa eu ajeitar aqui esse 9. 9 ao quadrado quer dizer que é 9 vezes 9. E 9 vezes 9 é 81. Eu vou escrever aqui 81. Deixa eu apagar esse delta que saiu muito feio, né? Então, esse 9 ao quadrado aqui ele é 81. 81 menos, aliás, ó, menos vezes menos, mais 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 18. Então, vou pegar aqui 18 vezes 8. 8 vezes 8 é 64, vão 6. 8 vezes 1 é 8, e 6, como é que esse 6 fica? 8 vezes 1 é 8, e 8 mais 6 vai dar 14, né? Pronto. Então, a gente tem 181, ou temos 81 mais 144. Então, o delta vai ser igual, vou somar esse cara com 81, 1 mais 4 é 5, 8 mais 4 é 12, 1 mais 1 é 2, 225. Vocês sabem que esse delta aqui é o que vai ficar lá dentro da raiz quadrada, não é? Ele tem que ter uma raiz quadrada exata.
Vocês sabem me dizer quem é a raiz quadrada de 225? É... Lembra, Pedrão, quem é? Raiz quadrada de Qual é? 225? Eu vou ensinar. Peraí, eu acho que eu sei. Eu vou Não, ensinar um não é, jeito não é. aqui para a gente fazer. Vamos para essa parte aqui agora, né? A gente já sabe quem é delta. Vamos calcular. A gente fez primeiro. A gente fez primeiro esse cara, né? Vamos jogar para esse cara agora, não é isso? Beleza. Então, x vai ser igual. Escrever aqui, né? X vai ser igual a menos B. Mas quem é B? 9. Vai ficar menos 9, né? Menos 9, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Eu sei quem é delta. 225 sobre 2 vezes A. Sobre 2 vezes o A, e o A Professor, é o que 2, né? acontece se o delta não tiver raiz quadrada? Se o delta não tiver raiz quadrada, vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer isso aqui, ó. Se ele não tiver raiz quadrada exata. Você deixa dentro da raiz, tá vendo? O 5 não tem, ó. Aí você deixa dentro da raiz, ok? A gente vai... Vamos aprender primeiro esses que dão certo, né? É porque logo Você vai ter que explicar números reais, essas coisas. eles são números... Esses números aqui são números reais. O que O são raiz números reais? eles não são números racionais. Esse número aqui não é racional e nesse aqui não é racional, por causa da raiz de 5, que é irracional. Mas todos eles são reais. Mas a gente chega nessa parte aqui. Vamos aprender com números inteiros, né? Ok. Porque, por exemplo, a gente tem que saber quem é a raiz de 225, a gente tem que ter um jeito de descobrir isso. Aí eu sei que eu já coloquei a raiz de 225 aqui, e eu quero saber como é que a gente vai calcular essa danada, né? Continuando. X vai ser igual a menos 9, mais ou menos, a raiz de 225, 2 vezes 2 é 4, né? Deixa eu colocar aqui logo 4. Bom, pergunta que não quer calar. Como é que eu vou saber quem é a raiz desse rapaz sem usar a calculadora? Você vai decompor esse rapazinho em fatores primos. Lembra desse negócio aqui? Meu Deus. É uma forma. Ou então você vai ter que procurar um por um. Tipo, 10 não pode ser, porque 10 vezes 10 é 100. 12 não pode ser, porque 12 vezes 12 é 144. Você pode procurar por tentativa. Esse daqui é simples. Qual é o número que dá para dividir 225? Ó, se termina em 5, com certeza é divisível por 5. Se termina em 5. Então, você faz 225 dividido por 5, pega o 22 aqui, né? 4. 4 vezes 5, 20. Para 22, baixo 2, né? Baixo 5. 5 de novo. 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. Então, 225 dividido por 5 é 45. Terminou em 5, dá por 5 de novo. 45 dividido por 5 é 9. Professor, agora não dá mais para dividir por 5, não. Eu sei. Mas dá para dividir por 3, né? Dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Olha, aí, como é raiz quadrada, isso quer dizer que aqui em cima é a mesma coisa de ter um 2. Então, você vai juntar em par. Perceba que você tem um par de 5 e perceba que você tem um par de 3. Os pares. E aí você multiplica, que vai dar 15. Isso quer dizer que a raiz quadrada de 225 é 15. Tá?
aqui é um método, tá? Existem muitos outros métodos. Mas vamos lá, isso é o de menos. Isso aqui é o de menos. Se de repente, quando vocês estiverem fazendo o cálculo, viu? Quando vocês estiverem fazendo o cálculo e vocês não souberem a raiz quadrada, vocês usam a calculadora nesse momento. Porque o que é importante Pegar a nesse... calculadora na hora da prova. Não, na prova não. Eu só estou falando isso aqui por enquanto. Porque o que é mais importante aqui? Você entender o método. Saber como extrair a raiz, aí já é outra história. A gente pode falar sobre isso depois. O que é que primeiro a gente tem que fazer aqui? Compreender como é que encontra as raízes. Quando você entende quando encontra as raízes, aí você pensa nas outras coisas que tem. Aí tá, vamos resolver esse carinha aqui. O x1, eu vou escolher a parte do mais, menos 9, mais 15, sobre 4. E o meu x2, menos 9, menos 15, sobre 4. Estou resolvendo assim os dois de vez. Deixa eu passar uma linha aqui para não confundir. Então, eu vou ter x1 vai ser igual, ó, sinais diferentes, subtrai. 15 menos 9, 6. Preserva o sinal do maior módulo, sobre 4. Vocês percebam que não dá para dividir 6 por 4, né? Mas dá para simplificar. Tá? Dá para simplificar. Dá para simplificar os 2 por 2. Tá vendo? Ó? Você fazendo aqui a simplificação, vai ficar x1 vai ser igual 6 dividido por 2 é 3, e 4 dividido por 2 é 2. Saiu uma fração. Nós temos aqui a primeira resposta. Se você dividir 3 por 2, você vai ver que isso aqui é a mesma coisa de 1,5. Dá no mesmo. Vamos para x2. Vamos para x2. x2 vai ser igual. Sinais iguais, você soma 15 mais 9, soma e preserva o sinal. O sinal é preservado, 15 mais 9, 24. Dividido por 4. E 24 dividido por 4 é 6. Acabamos de descobrir a segunda raiz. Tá vendo, ó? 3 sobre 2 e 6. Quer saber se está certo? Vamos lá para o GeoGebra. Quer saber se está certo? Vamos para o GeoGebra, né? Eu vou pegar aqui a equação. A equação é esse rapaz aqui. Vou chegar aqui no GeoGebra, ó, vou esconder essa equação, porque eu fiz ela na estante. Na verdade, eu vou apagar ela, para ela não ficar me atrapalhando, né? Ó, y é igual, né, a 3x ao quadrado. 3x ao quadrado? Não, 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. Escrever aqui, né? 2x ao quadrado mais 9x menos 18. Isso, é essa mesmo. E aí, qual é o número que eu estou dizendo que é resposta? O número que eu estou dizendo que é resposta é o 3 sobre 2 e o 6, né? Eu vou fazer primeiro com o 6. Eu vou colocar aqui, ó, f de 6. Quando eu colocar aqui esse f de 6, a resposta deveria dar 0 aqui, tá, gente? Ó, deveria dar 0. Por que está dando 108? Deve ter algum erro. Ah, sim, tem. Sabe qual é o erro? Já descobriram qual é o erro? Descubram aí o erro. Descubram. Não é de conta, não. Nesse aqui, ó. Porque... Não, pera. Aqui. Não é porque x1 tá numa fração?
Não, eu estou fazendo o primeiro até com x2 lá. Meu Deus. Pense bem aqui o que foi que eu fiz errado aqui. Tem uma coisinha aí que eu esqueci Pera, o de senhor fazer. botou. O senhor. Não. Ué. Que é ruim, né, de Ah, ver. o senhor não botou negativo. Perfeito. Perfeito. Eu não botei o negativo. E é por causa dele. Repare. Aqui eu vou botar -6. Quando eu colocar o sinal negativo aqui, Pedro, ó, esse 108 vai virar 0. Como fazer mágica? Ah, continua 108. E aí, faz como? Não, eu não terminei, não. Aqui está dizendo que é A. Aí, ó. Ah, Viu só? Não, é porque naquela hora eu tinha que mudar. decepcionado. Pensou que eu ia errar, rapaz? Agora, quem é o outro número? Vocês lembram? O outro número é 3/2. Você pode colocar 6/4 também. Mas essa forma aqui, se você for estudar sempre por ela, não é bom, porque os livros não deixam assim. Eles deixam assim ou assim, tá? Aí eu vou botar aqui o F de 3/2. 3/2. 0. Viu só? Qual é a outra Pera. forma? Tatua Você, isso aí, Vitória. você olha aqui no gráfico, ó. Você Que pode mágica perceber. é essa, meu irmão? Ó, tá passando no -6 aqui, ó, tá vendo? E aqui tá passando, esse cara aqui é para passar no 1,5, porque 3/2 é 1,5, né? Aí eu vou, ó, viu só? Mágica. É bruxaria. Não é bruxaria, porque a ideia é essa. Prende numa cadeira e joga no mar. Eu ia Que boi falar, é eu ia bruxa. falar, eu ia falar. Minha gente, engraçado é que quando a gente está estudando, por exemplo, queda livre, você consegue saber a altura de um prédio jogando uma moeda. Que? Você pega uma moeda e um relógio. Você usa um gráfico desse, ó. Aí você sabe direitinho o tempo que a moeda vai cair. Mas Muito o bacana. vento não atrapalha, não? Considerando que o vento esteja bem fraquinho. Pô. Ah, Verdade. Você fez uma observação bem pertinente. Quando a gente faz esse tipo de cálculo, a gente desconsidera a velocidade do vento. Pedro traz tem hoje. Também tem o peso da moeda. A gente considera que o vento está fraquinho. Viu? A gente tem esses tipos de equações. Essa equação aqui, por exemplo, a gente poderia resolver ela até dividindo esses três números por 3. Ó. Repare como eles são divisíveis por 3. Mas aí é uma outra história. 4. Eu acabei tirando, deixa eu voltar. 4, Ó, 3. agora aqui é 2. O que estava no estante tinha um 3. Aqui não dá. Porque aqui é 2, aqui é 9, aqui é 18, 2 atrapalha. Algumas vezes você pode reduzir a equação. Eu vou terminar essa aula aqui por hoje, para ela não ficar muito longa, mas eu vou pedir para a próxima aula, vocês tentem resolver. Parece. Vou pedir para você resolver essas equações aqui, tá? Eu vou escrever aqui no quadro, para vocês irem treinando. Professor, a única coisa triste é o que? Equação de segundo grau não dá para fazer no meu Word. Dá. Dá? Para saber a resposta, não, mas para escrever, dá. Eu posso lhe mostrar. Eu só queria deixar aqui um parêntese, é que a minha calculadora não era uma calculadora no meio da prova, era uma Tamagotchi, ele tava morrendo. Ele vai morrer. Eu sou mal, não. Por que isso, professor? Você deixou meu bichinho morrer, não era uma calculadora disfarçada. Mas esse bichinho aí é virtual, não é? Então, por isso que eu preciso do celular. Esses bichos virtuais, eles ressuscitam, rapaz. E você deixou meu bicho virtual morrer no meio da prova. Mas não era porque eu tava usando calculadora, era meu bichinho. É um bichinho. Pois é. Demais, mano. Todas essas continhas aqui, 20x² menos 2x menos 1 igual a 0. Ó, pessoal, a letra D
deixar essas 4. A letra D, vocês vão ver que a raiz vai dar negativa. Quando a raiz der negativa, seu delta der um número negativo. Se o seu delta der um número negativo, que é o que vai acontecer na letra D, você interrompe, tá? Porque você não vai achar x' nem x duas linhas. Peraí, espera um pouquinho, professor. Deixa eu só printar aqui. Pronto. Eu vou deixar lá vou deixar no Classroom também. Eu vou dar um print daqui e vou colocar lá no Classroom, tá bom? Também. Não, eu já cortei aqui, tá tudo certinho agora. Pronto. Todo mundo anotou? Anotei. Pronto, para vocês irem exercitando. Qualquer coisa, vocês também podem consultar um site na internet chamado Wolfram Alpha. Ele é muito bacana, ele é muito interessante. Ele mostra tudo direitinho também. Deixa eu ver se eu abro aqui uma janela. Wolfram. Aí ele aqui, ó. Daquele outro lá? Acho que o meu é melhor. Tá vendo? O site é esse aqui. Eu vou botar uma equaçãozinha aqui, ó. Repare para esse rapaz aqui, ó. 2x ao quadrado. Agora você tem que escrever assim, ó. 2x, aí bota o chapéuzinho, bota o 2, por exemplo, mais x Isso é da resposta? 1 igual a 0. Esse site aqui, ele dá. Mas a questão é... Por que o senhor está nos dando armas? Porque nós vivemos na era da tecnologia. Vocês precisam de entender que a tecnologia está para ajudar a gente, não para atrapalhar. Agora sim, Pedro, eu estou dando armas, mas saiba como atirar. Não adianta nada. Qual é o problema das armas hoje em dia? Não é as armas, mas são as pessoas. A mesma coisa aqui, ó. O problema aqui não é a arma, é a pessoa. Para você entender por que a resposta é assim, você tem que estudar, não é? Eu estou dando armas para facilitar o estudo de vocês. Quando vocês estiverem estudando, vocês vão ter formas de avaliar. Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? O que é que esse cara está dizendo? Esse cara está dizendo que uma raiz é menos 1, olha aqui onde está o ponto vermelho, e a outra raiz é meio. Aí como é que você me responderia isso no caderno se você só olhou no site? Se você não entendeu o que o site quer dizer? Porque ele não está dizendo aqui, pior que ele disse aí, soluções, menos 1 e meio. O miserável ainda disse. Mas, tipo, veja como a parábola é, ó. A parábola é para cima, a gente vai estudar mais essa parte. A gente tem que adequar as tecnologias hoje em dia, junto com o que vocês devem saber de cabeça, tá? Vai chegar o momento que a gente vai precisar do computador e vai chegar o momento que a gente vai precisar da conta no papel. Façam a conta no papel e depois verifiquem no computador. Bom? Essa é a mensagem que eu deixo. Mais alguma dúvida, pessoal? O professor tirou a minha dúvida. Não, na verdade, assim, ó. Se eu fizer a conta e ela estiver errada, eu posso livremente pegar a resposta do site e colocar como certo. Não, porque eu vou te perguntar, como você achou isso? Da onde veio isso? Eu sou daquele, sabe, Vitória? Eu sou daquele. Né? Lá em cima você botou negativo, aqui você botou positivo. Por quê? Eu circulo a interrogação e pergunto, por quê? É que eu olhei no espelho e o espelho falou assim, não é assim desse jeito. Não, mas eu vou conseguir. Até porque é como se fosse um desafio bacana você resolver. Ah, eu não acertei, deixa eu ver por quê. Você só vai lá no site, só está dizendo quem é a resposta. Ele não disse como achar a resposta. Você tem que fazer tua conta todinha, tem que descobrir onde está o erro, quando há o erro. Só são ferramentas. Beleza? Por isso que eu gosto do Brainly. Então tá aí para ajudar. Eu vou parar aqui a gravação, tá? Para a aula não ficar muito longa. Interromper.